E aí pessoal do canal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio M7 de novo, onde vamos estar gravando mais uma entrevista. Dessa vez um cara que tem sido referência na gravação de violões hoje em dia, principalmente dentro do cenário sertanejo, que é o Marcos Borges. Marcos, obrigado pela oportunidade aí, por essa entrevista, por esse bate-papo, e vamos lá. Fala aí, Lelei, beleza? Bom, prazer aí em estar participando do seu quadro aí de entrevistas. E é isso, vambora. Conta um pouco pra gente aí, resumidamente, como foi o seu início na música, a fase de estudos, de aperfeiçoamento, as suas referências, até você chegar a trabalhar nas gravações em grandes estúdios e com grandes artistas. Eu comecei ainda na infância, né? Tipo, tinha 8, 9 anos mais ou menos. Eu ficava brincando com os teclados que eu tinha. Eu não, né? Meu padrasto tinha uns teclados em casa. E aí eu ficava brincando neles ali, ficava tentando tirar umas coisas de ouvido. Eu até cheguei a fazer aula uma época, né, nessa época aí, uns 3 meses de aula, eu acho que eu fiz com uma professora de piano, mas assim, não foi algo que eu levei pra frente, assim, eu fiquei pouco tempo, depois voltei a ficar só brincando mesmo em casa. Não só nos teclados, mas também em outros instrumentos de brinquedo, né? Tecladinho de brinquedo, violãozinho, um cítara que tinha que você ficava dedilhando as cordas ali com a partitura embaixo, colocado uma folha embaixo das cordas, assim. Ficava lendo as bolinhas e ia tocando, assim. Mas foi esse pequeno contato que eu tive, assim, no início, na infância, né? Aí depois eu tive um espaço de tempo que eu fiquei meio que desligado, assim, da música, né? Eu fiquei, não tocava nenhum instrumento, fiquei um tempão, assim, até por volta dos 14 anos, que foi quando eu tive meu primeiro contato com o violão, através de um amigo, né? Ele me ensinou um solinho ali no violão, e aí foi quando eu comecei a voltar pra música, diríamos assim. Aí eu tive esse primeiro contato ali com o violão, né? E foi, assim, algo que me motivou a querer voltar a estudar música e, enfim, aí eu voltei, comecei a aprender umas coisas. Em pouco tempo eu já estava tocando várias músicas, né, com as revistas de cifra que tinha na época, músicas populares e tal. Aí, nessa época dos 14 até os 18 anos, foi quando eu me dediquei total, assim, a estudar violão e guitarra também, com muito custo, juntando tudo quanto é trocadinho que eu ganhava da minha mãe, de algum tio, uma moedinha, eu ia guardando tudo até eu conseguir comprar minha primeira guitarra. Foi uma Memphis Paitajima. A primeira guitarra que dava pra tocar, na verdade, né? Porque eu tive uma outra antes dessa, mas era assim, desconsidero. Eu nem lembro a marca da guitarra, era muito, assim, não dava. Simplesmente não dava. E aí eu tive essa fase, assim, dos 15 até os 18, de adolescente louco, estudioso, né? Que ficava o dia inteiro com a guitarra no colo, ali estudando, vendo as videoaulas, um monte de videoaula. Eu e uns amigos ficavam assistindo ali, às vezes a fita já tava até meio mascada, assim, nem tocava mais direito, de tanto que a gente assistia, né? E aí chegou a época do vestibular, né? Depois de toda essa fase de guitarra, banda de rock, com amigos e tal, chegou a época da famigerada faculdade, né? E aí coincidiu com a época que abriu o curso de música da UFMS, né? Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Aí eu já estava na segunda turma, né? Eu fui da segunda turma do curso. Fiz as provas todas, entrei no curso. O único detalhe é que na faculdade, né, no curso de música, tinha a opção de 3 instrumentos, que era violão, piano ou canto, né? E aí eu resolvi, obviamente, ir pro violão, assim. Aí foi quando eu resolvi focar no estudo de violão, especificamente, né? Larguei guitarra, vendi tudo que eu tinha de pedaleira, guitarra, que não era muita coisa também. Eu vendi e fiquei focado ali no lance do violão, né? Estudar violão. E no curso era música, era mais focado em música erudita, né? O famoso violão clássico, que o pessoal chama. Então eu mudei, tipo, todo o lance de técnica, né? Postura, enfim, é outro universo. Música erudita
é um universo à parte, assim, do que a gente está acostumado. E aí eu foquei os estudos nessa época no violão até 2007, que foi quando eu me formei no curso. E aí tive diríamos que uma volta, assim, né? Depois que terminei o curso, eu meio que voltei pro meio popular, assim. Comecei a tocar com artistas daqui, artistas regionais de Campo Grande. E foi aí que tudo começou meio que a acontecer, assim. Fiquei de 2007, 2008 até 2011 tocando com vários artistas, né, daqui. E comecei a fazer uma gravação aqui, outra ali, brincar, às vezes em casa, no computador, gravação caseira. Alguns amigos produtores começaram a me observar, assim, né, e chamar para fazer umas gravações maiores, né, gravações, assim, diríamos que mais importantes, talvez, com artistas que iam tocar mesmo no rádio, não só para ficar no meu computador ali, algum áudio. Conta pra gente aí quando e como foi o processo de quando você começou a migrar das gravações caseiras, né, dos artistas regionais, para começar a trabalhar com os grandes produtores e com as grandes duplas sertanejas da atualidade. Continuei tocando com vários artistas até 2011 e aí eu resolvi mudar o foco, né? Foquei na questão de estúdio. No começo foi meio complicado, assim, porque não tinha muita gravação, né? Então, tive que me manter firme ali no propósito de gravar e tal, e ficar só gravando. Tive muito apoio da minha esposa, inclusive, né? Nessa fase de transição, assim, ela foi a pessoa que mais me apoiou, assim, né? Inclusive, nos primeiros meses, diríamos que ela que foi o pilar financeiro da casa, né? Porque não dava para ficar dependendo das gravações, não tinha muita gravação ainda. Eu cheguei a participar uma vez em 2011 de uma gravação em São Paulo com o Ivan Miyazato e o Eduardo Pepato, mas, né, assim, foi uma vez só que eu fui lá no estúdio deles, gravei e voltei para casa, mas aí quando começou a ter mais gravações mesmo em São Paulo foi em 2012, quando o Vlajonis Carvalho, que estava com o estúdio lá em São Paulo, na Vila Mariana, me chamou para gravar. E aí eu viajei, fui lá, ele me recebia lá, me hospedava na casa dele e começamos a gravar um monte de coisas. E aí, através dele, vários outros amigos, né, começaram a me chamar também e outros produtores de São Paulo começaram a ver meu trabalho, né, ouvir minhas gravações e me chamaram para gravar também. E assim o lance foi acontecendo, né? Diríamos que fui expandindo assim naquele meio ali de São Paulo, os produtores, o William, depois comecei através do Alex Mesquita, eu conheci o estúdio lá do Fernando Zor, né? Do Fernando de Sorocaba lá, e aí comecei a gravar lá com eles também, através do Tchuca também, que é técnico de som lá na época, na FS, me indicou lá, tipo, ele viu eu gravando, né, viu eu tocando e falou pro Zor também que dá uma chance pro menino aí. E aí depois disso teve um monte de coisa, né? Teve o Marcos Ibelucci, né, que teve a música Domingo de Manhã, que foi um lance assim que foi meio que divisor de águas, assim, né? Depois disso aí tiveram centenas de outros trabalhos com artistas grandes assim, que mudou completamente, né, minha vida, assim. E é isso, basicamente, uma trajetória bem resumida desde criança até quando eu cheguei a gravar com grandes artistas. Bom, sabemos que os produtores, quando vão enviar uma faixa para você gravar, eles costumam já enviar o arranjo quase pronto, pré-concebido, como também às vezes eles deixam a critério do músico para escolher o que se vai gravar. Quando você vai criar algum arranjo, alguma melodia, alguma linha de violão, de que ponto você costuma partir? Você vai mais pelo lado melódico, pela sua intuição, seguindo o que a música está dizendo para você fazer? Como é a sua ideia de composição para você criar suas linhas de violão? Bom, isso é particular de cada produtor, né? Tem alguns que são mais assim, detalhistas, né? Que querem que eu faça exatamente o que ele criou ali na pré-produção. Alguns mandam esse violão feito em MIDI, né, no teclado, outros tocam violão mesmo e mandam uma trilha gravada com os detalhes e tudo. E outros já são mais liberais, diremos assim. Eles às vezes já conhecem meu trabalho, já sabem mais ou menos como eu costumo soar dentro das músicas, né? Então ele já fala, ó, faz sua onda aí
tipo assim, ele manda a base com os outros instrumentos todos prontos, né, gravados, bonitinho, o arranjo pronto, só que às vezes sem nada de violão. E pede para eu criar tudo porque ele às vezes gosta do meu som, das minhas ideias. E assim vai, isso é particular de cada um, né? Eu costumo respeitar o que a música necessita, assim, né? Eu nunca tento colocar coisas além do necessário, né? Eu sempre presto atenção no estilo da música, na ideia. Às vezes o violão é um instrumento que tem que aparecer mais naquela música, ou às vezes o violão é um instrumento que ele é mais base, menos detalhes, né? Então eu procuro ir sempre pelo que eu acho que vai funcionar. Nunca querendo encher de coisa de violão, eu sempre respeito a música, né? Porque a música tá pedindo ali. Enfim, é mais ou menos por aí. Marcos, conta pra gente algumas experiências que quem grava está sujeito a passar. Tipo, você fez algum arranjo, você gravou alguma linha e o produtor não gostou e você teve que refazer, ou também do tipo que você gostou muito do arranjo, do que você criou, o cliente não. Outro caso também, você não gostou do que você tocou, não ficou, achou que não ficou tão legal, mas os clientes gostaram. Conta pra gente um pouco dessas experiências que quem grava está sujeito a passar. Então, já aconteceu de tudo, né? Assim, felizmente, na grande maioria das vezes, o cliente, o produtor ou o próprio artista fica muito feliz com o resultado, gosta muito, sempre elogiam bastante o trabalho. E eu fico muito feliz, muito lisonjeado por isso. Mas também às vezes acontece, né, de você estar com uma ideia a respeito do arranjo, a respeito da música, e aí você grava e às vezes não é a ideia que estava na cabeça do produtor ou do artista e ele não soube se expressar, não soube explicar direito o que ele queria. Então, acontece, isso faz parte do trabalho, né? Às vezes a gente tem que ir lá, ouvir de novo, prestar atenção, ver qual que era a ideia do cara, ouvir às vezes a referência que ele passou, né, de alguma outra música. Eu queria um violão mais ou menos nessa linha, igual mais ou menos na linha dessa música. E por aí vai, né? Uma coisa que a gente está acostumado a lidar no dia a dia aí do trabalho. Marcos, conta pra gente quais são suas referências musicais, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Cara, questão de referência é complicado, assim, porque sempre a gente tem nomes, né, de músicos famosos, guitarristas, violonistas, mas, assim, eu ouço muita música, assim, de tudo quanto é estilo, então eu acho que tudo isso acaba se tornando uma referência, né, porque tudo aquilo que eu ouço, eu acabo absorvendo alguma coisa e em algum momento eu vou colocar aquilo dentro de uma gravação. Aquele lance, né, de você se inspirar, não copiar, obviamente, mas às vezes alguma frase, alguma coisa que um cara fez, que você viu na internet, ou que você ouviu em uma música, tudo aquilo que você ouve, né? Você acaba absorvendo alguma coisa e colocando dentro das suas produções, né? Daquilo que você vai produzir, vai gravar, enfim. Você pode contar pra gente algum arranjo que você criou, que você executou, alguma linha melódica que você fez, que você, quando ficou pronto, o resultado ficou maravilhoso e você ficou muito satisfeito? Falou, poxa, gostei disso demais, ficou lindo. Tem algum arranjo assim que você pode contar pra gente aqui? No geral, eu tenho gostado bastante da grande maioria dos trabalhos que eu participei. Fiquei muito feliz com o resultado. Mas músicas tipo Tão Feliz, do Marcos e Belucci, músicas como Queda Livre, que a ideia principal do arranjo ali já saiu da cabeça do próprio compositor ou do produtor. Músicas tipo essas mais recentes da Marília Mendonça, que a gente está gravando aí pelo Brasil todo, tipo Supera, Tentativas, tem uma dela que chama Ausência, também, que eu acho muito legal a linha de violão, que é meio que uma mistura da ideia do produtor com a minha tocada, com a minha interpretação, né? Então, é uma soma de ideias, né? Então, eu sempre tenho ficado muito feliz com o resultado das gravações e eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu fugi muito da pergunta, mas a ideia é mais ou menos essa. Essa pergunta tem a ver com o mercado da música sertaneja. Você com certeza passou pela fase onde você ouviu as grandes duplas referências do estilo, como Zezé de Camargo, Estão em Chororó, Leandro e Leonardo.
O tipo de som que eles faziam, a forma de gravar, os arranjos daquela época, comparado com o tipo de som e gravação que são feitos hoje em dia, quais são suas opiniões a respeito das grandes mudanças no estilo, como forma de produzir, a sonoridade, os arranjos, linha de violão, letra. Faz um resumo pra gente como você via o som sertanejo do passado e o som sertanejo de hoje em dia. Então, eu cresci ouvindo, né, esses artistas, essas gravações, e com certeza a gente nota uma grande mudança, assim, né? Porque acho que até porque a gente não aguenta ficar muito tempo ouvindo a mesma coisa, né? Então acho que a mudança é necessária, assim como vai continuar para sempre mudando, né? Nunca vai ficar parado no mesmo jeito, numa mesma forma de fazer. Eu acho que os produtores atuais, né, dessa geração, da minha geração, eles revolucionaram, de certa forma, o modo de produzir, o que causou um certo desconforto nos artistas, nos produtores, artistas, músicos mais antigos, né? Porque antes era sempre tudo com o produtor levava o arranjador uma partitura para dentro do estúdio, os músicos se juntavam ali, todo mundo saía tocando, lendo a partitura, e enfim. E matava os trabalhos assim, né? Matava, que eu digo assim, terminava, né, os trabalhos muito rápido, assim, né? Era uma forma meio que já padrão dos estúdios, dos grandes estúdios, e era feito meio que dessa forma, todo mundo tocando ali ao vivo, meio que em tempo real, assim, depois um ou outro fazia algum detalhe, mas isso foi mudando, né? Agora os produtores já criam fazem uma pré-produção da música, geralmente feita em instrumentos virtuais, no computador, e manda para os músicos, cada um pega a sua parte, tira suas ideias, e isso influencia completamente no resultado final, assim, né? Antes, por exemplo, falando da minha parte, né, da minha área, que é o violão. O violão era sempre uma coisa mais simples, diríamos assim, era uma coisa mais de base, né? O violão fazia uma base, a música inteira, depois o violão fazia algumas frases durante a música e fim, né? E isso mudou agora depois nessa nessa época que a gente está agora, que o violão ele tem mais personalidade, diríamos talvez. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas o violão tem mais detalhes. Às vezes o violão não fica a música inteira fazendo uma base, sabe? Uma tocada assim com palheta. É mais cheio de fraseado, de detalhes. Às vezes alguma coisa acompanhando a voz. E não estou dizendo que isso é melhor ou pior, só é diferente, sabe? Ele é uma coisa que mudou de uns 10 anos para cá e não tem um ponto específico assim que mudou, né, sabe? Foi mudando. Simplesmente a cabeça das pessoas vai mudando, a ideia, a forma de fazer as coisas vai mudando e isso influencia no resultado final. Antes, não sei, talvez havia uma riqueza maior de harmonia, principalmente, né? Às vezes as músicas caminhavam por caminhos mais diferentes do que hoje em dia, que todo mundo meio que segue a mesma linha de raciocínio. E isso também já está mudando, na verdade, né? Nos últimos 10 anos, teve muitos artistas que gravaram um monte de música com a mesma harmonia, sabe? Tipo, a mesma sequência de acordes. E eu não sei, foi a tendência dessa época, né? E agora isso já está mudando de novo, o pessoal já está começando a investir mais em música, elementos eletrônicos nas músicas. E eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para essas mudanças, né? Não adianta a gente ficar apegado numa época, num jeito, numa forma de fazer as coisas e depois ficar mal quando isso começa a mudar, sabe? A gente tem que tentar se adaptar sempre ao novo, porque o novo sempre vai continuar vindo, né? Sempre as coisas vão continuar mudando e a gente tem que mudar junto, senão a gente acaba ficando para trás. Marcos, conta pra gente como é a sua rotina diária com a música e com o violão. Você estuda todo dia, pratica todos os dias, grava todos os dias. Como é a sua rotina diária com a música e com o violão? Na parte lá da adolescência, com o violão, com a guitarra, eu era mais assíduo, diria, eu estudava mais horas por dia, mais tempo. Hoje em dia eu tenho um monte de outras coisas assim para pensar além do instrumento, né? Eu sou pai, eu sou chefe de família, então tem um pouco mais de coisas para eu pensar além de ficar sentado tocando violão. Mas isso é necessário, né? A questão do estudo, assim, se você não manter ali a musculatura, você vai começar a regredir.
e isso é um perigo. Então eu tento estudar sempre que possível, eu gravo praticamente todo dia, então, querendo ou não, eu estou em contato com o instrumento ali meio que diariamente, né? Mas assim, essa loucura de técnica, né, de ficar estudando, eu fiz muito na época da faculdade, mas hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo e cada vez a gente vai arrumando mais coisa para a cabeça, né? E depois agora eu tenho um canal no YouTube também, então eu dedico um tempo para criação de conteúdo lá para o canal, mas o violão tá sempre presente, né? Às vezes enquanto eu assisto um conteúdo na internet, no YouTube, eu tô com o violão no colo, é, praticando alguma coisa mais técnica, né? Alguma coisa que não precisa de tanta atenção, de ficar focado ali, é mais uma questão de musculatura mesmo. Então eu vou tentando meio que adaptar qualquer tempo que eu tiver para a questão do estudo, né? De manter a forma assim no instrumento. Vamos falar de violões. Hoje você consegue tirar o som de violão que você sempre quis ou ainda falta alguma coisa para você ter o som de violão dos seus sonhos? Olha, eu tenho sido muito feliz com o som de violão que eu tiro, né, desde quando eu comecei a gravar. É lógico que a gente está sempre buscando mais, né, buscando melhorar em algum aspecto, o timbre ou a forma. Às vezes o problema não tá nem no instrumento, né, e sim na sua mão, em você. Às vezes o jeito que você toca ali, tanto que cada pessoa, né, tem o seu próprio som. Se você pegar o meu violão e tocar, você vai ter um som. Eu tocando no mesmo instrumento vai ter outro som. Então, às vezes, a questão do foco tem que estar mais em você, assim, do que no seu instrumento. E eu tô sempre buscando melhorar, né? Tô sempre acompanhando materiais novos que saem, vídeos, artistas, né, músicos que eu admiro, enfim. Tô sempre buscando melhorar aí. Marcos, fala pra gente um pouco da questão violão, microfone, sala, músico, a importância disso tudo para se tirar um som de violão profissional. Eu sempre comento disso nos meus vídeos, né, lá no canal, que como você já disse aí na pergunta, é um conjunto de fatores, né? Tudo vai influenciar naquele som, no resultado final daquilo que você está fazendo. Você tem um instrumento X, você vai tender a sua sonoridade mais para um lado. Se você tem um instrumento Y, a sua sonoridade vai se voltar um pouco mais para outro lado. Então, você tem que entender primeiro onde que você quer chegar, que tipo de som que você quer tirar e entender tudo que está em volta daquilo dali, né? O tipo de sala que você precisa, o tipo de jeito que você tem que tocar no instrumento para chegar numa sonoridade daquele tipo. Se você tem que usar algum objeto auxiliar, ou que seja uma palheta, ou se você precisa tocar na mão, se você precisa de um abafador, não sei. Então, você tem que primeiro entender que tipo de som que você quer, aquele som que você gosta, o som que você quer chegar, e depois entender o meio para chegar naquele som. Então, eu acho que essa é a busca interna de cada um aí, de tanto minha como de outros, né, como de todo mundo. A gente tem que estar sempre buscando melhorar no que diz respeito ao nosso objetivo, né, no som, no timbre que a gente quer chegar, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso. Marcos, conta pra gente algumas histórias engraçadas, curiosas que você já vivenciou dentro do estúdio, tocando, gravando, em palcos, em shows. Todo mundo tem algumas histórias engraçadas aí. Conta pra gente aí umas duas aí. Uma história engraçada assim, é complicado porque a maior parte do tempo, assim, a maior parte do tempo que eu tô dentro de estúdio com amigos, eu tô dando risada, né? A gente acaba sempre achando motivo para rir. Mas, assim, fora isso, bom, pensando numa coisa, um fato que eu acho engraçado, eu não sei se é engraçado ou se é de rir para não chorar, assim. É que toda vez que a gente viaja, né, que eu viajava, na época, a gente sempre, eu não sei, tem alguma coisa assim que a gente sai de viagem e parece que a gente passa, sei lá, 20 horas dentro de um ônibus. Quando a gente chega lá no destino, a gente está mais cansado do que se não tivesse dormido esse tempo todo, sabe? Então, o músico, ele sempre descansa à tarde no hotel, né? A hora depois do almoço é a hora que o músico deita numa cama de verdade e é a hora de descansar. E aí, sempre nesse horário,
Eu lembro que toda vez nessa parte da tarde o produtor acabava ligando lá no hotel, ó, tal hora na recepção, bora passar o som, beleza. E aí você não tinha dormido nada, né? Na verdade você tinha dormido, mas não estava descansado. Tinha dormido no ônibus, né? E aí a gente chega lá no local, né, no horário combinado, e aí a hora que a gente olha pro palco, o grid, né, que é aquela estrutura que segura a iluminação lá do palco, até a aparência lá do cenário, tava lá embaixo, assim, ou seja, ela tava em cima do palco ainda, não tinha nem, os caras não tinham nem levantado o grid, a gente ficava lá a tarde inteira e, tipo assim, tinha que rir, porque não tinha outra coisa que fazer. Mas, assim, é um fato, assim, que muitos músicos, né, a galera que acompanha artistas na estrada passa por isso, né, então eu acho que a gente tem que ver isso de uma forma engraçada, né, porque é o que nos resta. Marcos, o sertanejo da década de 90, 2000, tinham linhas de violões que eram mais na linha dos batidas e tal, acompanhamento. Hoje em dia já não se usa tanto esse tipo de violão. São os violões mais desenhados, tocando riffs, linhas melódicas, contracanto. Você acha que aquele padrão antigo ainda vai voltar para o mercado ou a tendência é continuar seguindo aí esse tipo de violão que é gravado hoje em dia? Eu acho que a gente pode ser que em algum momento, sei lá, a gente tenha um flashback, assim, não sei, ou algo de algum estilo, uma forma que a música era feita na década passada ou na outra, não sei. Mas eu acho que voltar a ser feito como era antes, não, eu acho que não volta, sabe? A gente tá sempre indo pra frente, coisas novas acontecendo. A gente tem esse lance de se apegar às coisas, né? Apegar a forma que é feito em uma determinada época, na nossa época, né? E aí coisas novas vão acontecendo, a gente fica meio relutante com aquilo, não quer aceitar, mas eu acho que o principal diferencial do músico é se adaptar ao novo. Não só do músico, eu acho que de qualquer profissional, né? Se adaptar às novas coisas que vão acontecendo, novas tecnologias, sabe? Então, o lance é estar sempre preparado, se adaptar ao que está acontecendo de novo e sempre buscar fazer o seu melhor dentro daquilo. Conta pra gente aí se você ainda tem algum sonho musical para você realizar, de tocar no disco, produzir ou gravar violões para algum artista que você é muito fã. Olha, eu acho que eu fui muito abençoado nessa questão, assim, porque eu consegui já gravar, sabe, eu participei de gravações com praticamente todos os grandes artistas do Brasil. Assim, no Brasil tem uma infinidade de artistas, né, e de estilos diferentes, mas assim, dentro do meio sertanejo, eu acho que eu já sou muito realizado, muito feliz, assim, então, mas assim, a gente sempre sonha, né, eu continuo sonhando em buscar coisas novas, fazer coisas diferentes, sabe, a minha vida, ela sempre foi assim, eu nunca fiquei uma eternidade fazendo a mesma coisa, sabe? Comecei lá tirando música de ouvido enquanto criança, sempre ligado à música, né? Lógico, mas depois tive bandas na adolescência, depois estudei música clássica na faculdade, depois voltei para o popular, tocar com artistas e tal, acompanhar. Depois essa questão toda de estúdio, gravação, eu não sei, eu estou sempre buscando um próximo passo, né? Buscando uma coisa nova, uma coisa que me mantenha feliz em fazer o que eu estou fazendo. E não ficar naquela, tipo, aquela coisa de rotina, sabe? Isso que eu acho que a gente tem que evitar, assim, porque quando um negócio fica muito rotineiro, assim, pra quê, né? Qual é a graça disso? Então eu tô sempre sonhando em coisas novas, fazer coisas diferentes, coisas que inspirem outras pessoas, sabe? Então eu acho que é mais ou menos esse o meu sonho, assim. Marcos, eu queria agradecer você por essa entrevista, por esse bate-papo aqui no canal, tá? Muito obrigado, te desejar tudo de bom, sucesso na sua carreira e deixa alguma dica para a galera aqui do canal que quer viver de música, que quer ser músico de estúdio, que quer trabalhar com gravações. Deixa umas dicas para a galera aí e obrigado, tudo de bom. Valeu! Sempre tem essa pergunta de dar um conselho, uma dica, alguma coisa. Sempre faça o seu melhor, simplesmente, né? Obviamente você tem que estar inserido ali no meio que você gosta, algo que você goste de fazer e que só assim você consegue fazer alguma coisa bem feito, né? Quando você está fazendo algo que você gosta. Então, faça sempre o seu melhor, dê sempre o seu máximo dentro de um trabalho, de um projeto, alguma coisa, que aquilo vai gerar frutos. E geralmente não.
sempre são bons frutos, né? Se você faz um trabalho bem feito, ele vai ser indicado, vai ser compartilhado e assim você cresce profissionalmente. Valeu, Lelei. Prazer em participar do seu quadro de entrevistas. Espero ter contribuído aí de alguma forma para quem estiver assistindo. E é isso. Vejo vocês por aí. Um abraço.